Já podem me pedir os números da loteria. Fala povo, beleza? Aqui é o Jael, ou Izu. Sou parte do portal Geekdama, uma fonte de notícias e matérias do mundo otaku. Sou professor da escola de mangá Japan Sunset, que tá com aulas online, então aproveitem. E sou autor deste mangá aqui, Sea Hunters. Se puderem, deem uma olhada, tem link na descrição. Vocês não têm ideia de como eu gosto de Shaman King. É uma das minhas obras preferidas e inclusive foi uma grande influência do meu mangá, principalmente com relação aos personagens. Eu vou falar isso mais pra frente. Talvez muita gente tenha conhecido Shaman King só agora, com a notícia da produção do novo anime. Mas a obra em si tem uma história muito extensa, e eu nem falo isso em questão de enredo, e sim de questão editorial mesmo. Então, assim como eu fiz no vídeo do live action de One Piece, vou trazer pra vocês aqui uma linha do tempo dos principais eventos relacionados ao mangá. Detalhes do autor vão estar inseridos no meio, porém eu vou focar na relação dele com Shaman King especificamente. E diferente do meu vídeo de One Piece, eu juro que dessa vez não errei nenhuma imagem, tá bom? Antes de tudo, preciso esclarecer que todas as informações que vão ser expostas aqui foram tiradas de portais de notícias. Assim como o vídeo de One Piece, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. Então chega de enrolação e vamos para o episódio de hoje. Caso nunca tenha ouvido falar da obra, Shaman King é um mangá que foi originalmente publicado de 1998 a 2004, totalizando 32 volumes na Weekly Shonen Jump, antologia da editora Shueisha. E eu vou deixar claro aqui o nome da editora porque isso vai ser muito relevante mais pra frente no vídeo. A história tem como foco os xamãs, que são pessoas que fazem a ponte do mundo físico com o mundo dos espíritos. Numa noite, Manta Oyamada, um estudante do ensino médio, conhece Ioa Sakura, um xamã preguiçoso que gosta de passar o tempo no cemitério da cidade. E a partir do encontro, Manta desperta sua habilidade de enxergar espíritos. Após alguns eventos, ambos se tornam melhores amigos e Manta descobre que a cada 500 anos ocorre um torneio de xamãs chamado Shaman Fight, e que tem como objetivo escolher o próximo Shaman King. Apesar de fazer muitas referências religiosas em Shaman King, atualmente o Takei declarou que não se lembra porque ele teve a ideia de fazer algo relacionado a xamãs, mas quem sabe é apenas uma evolução natural do tema espiritualidade que já estava na sua obra anterior, Butsu Zone. Takei disse desde o começo que foi confrontado com Ichiro Oda, mas a pegada dele era diferente. Takei sempre disse achar que não servia para o mainstream, então não pensava muito em fazer algo para competir nesse meio, ele só queria fazer coisas legais, diferentes e que entregassem algo mais. Shaman King ganhou uma adaptação em anime pelo estúdio Xebec, que estreou em 2001 no Japão, contando com 64 episódios. O anime estreou dublado aqui no Brasil no extinto canal Fox Kids em 2002. E foi aí que eu conheci Shaman King, aliás, e virou logo um dos meus animes preferidos. A respeito do anime, apesar dos 64 episódios, ele mal adapta a metade da história original do mangá, sem contar que ele ganhou um final alternativo, totalmente diferente do mangá, já que a obra original ainda estava em publicação no Japão, e tinha muito chão pela frente. Além disso, uma coisa curiosa são as mudanças no teor da obra. O mangá, apesar de ser divertido, aventuresco, é muito violento. Tem cenas explícitas de vários tipos de violência. Membros decepados, fratura exposta, personagens esfolado vivo, por aí vai. O anime do estúdio Xebec deixou tudo extremamente enxuto, para praticamente qualquer idade. Provavelmente para poder passar a um horário cujo o público-alvo tivesse a faixa etária menor e pegar mais audiência. Ainda mais pelo fato de que Shaman King tem um visual com potencial extremamente vendável. São muitas roupas, armas, formas de poder e transformações que podem gerar uma quantidade enorme de produtos. E a parte musical também chama atenção. As músicas de abertura, encerramento e uma das músicas de inserção foram cantadas por Megumi Hayashibara, uma cantora e atriz de voz extremamente famosa, com uma carreira imensa. Esteve envolvida em Evangelion, Love Hina, Pokémon, Rama-Meio, Cowboy Bebop e a lista vai embora. Inclusive, foi ela que fez a voz original da personagem Ana desta versão do anime. E guardem toda essa informação da participação da Megumi no anime de 2001, porque o nome dela vai aparecer mais vezes nesse vídeo e vai ter muita importância lá na frente. O mangá foi publicado aqui no Brasil pela editora JBC, de 2003 a 2006, no formato meio tanco, que era muito comum na época. Quando eu falei que o mangá foi publicado até 2004, não é porque ele de fato teve um final. Shaman King terminou de forma abrupta, sem que vários pontos tivessem um desfecho, como se ele tivesse sido cancelado antes do final. Mas só era possível especular, porque naquela época não houve qualquer tipo de explicação oficial, seja por parte da editora ou do autor da obra. Isso mudou vários anos mais tarde, eu vou voltar a falar disso no vídeo. Num pós-fácil da tal edição do final precoce, o autor Hiroyuki Takei falou de forma muito vaga sobre o final, e de acordo com a tradução da JBC, ele declarou: "Ver uma obra minha que começou de forma tão pouco planejada a ser tão amada e apoiada pelas pessoas foi como um sonho, e ao mesmo tempo me encho de arrependimentos.
Infelizmente, a história de Shaman King teve que ser encerrada desta forma, mas eu acredito que não tenha sido da pior forma de se acabar o mangá. Eu não falarei dos motivos, mas como sou um mangaka, e é através dos mangás que eu pretendo me justificar. Pelo que encontrei na minha pesquisa, há entrevistas que tocam o assunto do suposto cancelamento, mas Takei não costumava falar detalhadamente sobre isso. Por exemplo, eu achei uma entrevista que ele deu num site de notícias na Japan Expo em 2007, mediada por uma editora francesa que publica Shaman King. Nessa entrevista, ele só focou em falar o quanto pretendia lançar o verdadeiro final o quanto antes. Ele daria uma declaração mais completa anos depois. Bom, com relação a Shaman King ter sido começado de uma forma não planejada, é realmente perceptível. Há pontos em que a história realmente parece perdida, porém, isso se reflete mesmo no aspecto visual dos personagens. Tem alguns que sofrem uma mudança drástica no decorrer do mangá, e não falo de evolução de traço. Tem casos em que a pessoa vira literalmente outro personagem, como esse aqui que vocês estão vendo. Como falei, o mangá se encerrou em 2004, e apenas em 2009 haveria novidade da obra. Nesse meio tempo, ele focou em produzir outros estilos de mangá, e destaque para um deles, chamado Karakuridoji Ultimo, de 2008, o qual ele produziu em parceria com Stan Lee, olha que legal. Mas o foco aqui é Shaman King. Em 2009, houve uma reimpressão do mangá num novo formato, mais especificamente o Kanzenban, que é um tipo de edição de luxo. Essa reimpressão contaria com um final verdadeiro da história, que amarraria todas as pontas que ficaram soltas. Então, finalmente, a obra foi encerrada e de forma satisfatória, na minha opinião. Eu acho até que o autor tomou decisões corajosas que a gente não costuma ver em obras do gênero. Mas não quer dizer que a saga de Shaman King acabou por aqui? Não, tem muita coisa pela frente. Lembram da Megumi Hayashibara? Então, em 2011, ela volta a aparecer relacionada a Shaman King. No mangá original, há um determinado poema que aparece numa parte da história que é escrito pelo personagem Matamune. Ele se chama O Sorezan Revoar. Hiroyuki Takei pediu para que a Megumi gravasse o poema como música para marcar a publicação de uma nova história de Shaman King que foi anunciada na época e seria o renascimento da franquia. Essa nova publicação a que Takei se referia era uma série de histórias curtas intitulada Shaman King Zero. Foi publicada na revista Jump Kai da Shueisha. Shaman King Zero focava em diferentes personagens da série original de Shaman King. Além de Shaman King Zero, Takei publicou uma nova série que seria a sequência direta do mangá clássico, intitulada Shaman King Flowers. E Shaman King Flowers foi publicado na mesma revista, Jump Kai, de 2012 a 2014. Na edição do capítulo final, aliás, a Jump Kai publicou a seguinte nota: por favor, aguarde por mais informações do futuro da franquia Shaman King. Até aqui vocês devem ter percebido o apego que o Takei tem a Shaman King. Eu já vou adiantar que até hoje ele não deixou Shaman King. Em setembro de 2015, Takei começou a lançar o mangá Nekogahara. Apesar de não ser Shaman King, há algo importante que eu devo pontuar aqui. Nekogahara foi o primeiro mangá do Takei em uma nova editora, a editora Kodansha, na então nova Shonen Magazine Edge. Isso é importante porque a Kodansha vai voltar a aparecer aqui mais pra frente. Mas chegando em 2016, vamos voltar nossas atenções aqui para o Brasil. A editora JBC, que havia publicado Shaman King por aqui em 2003, resolve abrir uma votação para o público escolher qual seria o próximo mangá da editora a ser republicado. Entre as opções tínhamos Inuyasha, A Princesa e o Cavaleiro, Angelic Layer, Cowboy Bebop, Fruits Basket e Shaman King. Obviamente eu voltei em Shaman King. Eu gosto de alguns dos mangás que estavam nessa disputa, porém Shaman King era de longe meu preferido. E, não só por isso, eu achava que era o que merecia mais ganhar, já que a versão anterior daqui não possuía o final verdadeiro. Então se fosse republicado, pela primeira vez poderíamos conferir fisicamente o final aqui na nossa terra. Porém, quem acabou vencendo e de forma esmagadora foi Inuyasha. E em 2017, finalmente temos novidades a respeito de uma possível nova adaptação de anime da franquia. Mas não é exatamente uma notícia boa. Em resposta a outro usuário no Twitter, Hiroyuki Takei declarou o seguinte: para ser sincero, houve discussões sérias sobre um remake em anime, mas, como não podíamos usar o elenco de voz e as músicas do trabalho original, eu recusei. Ainda assim, seria bom ter outra chance. Confesso que eu fiquei bem chateado na época, porque apenas pelo que foi dito acabava soando como um capricho. Afinal, já tivemos ótimos remakes de animes antigos feitos sem o mesmo elenco de voz e sem as músicas originais. Mas talvez o apego enorme que ele tem a Shaman King tenha causado isso, e a obra é dele, então, fazer o quê? Ainda em 2017, mais especificamente em dezembro, saiu a notícia de que a marca comercial Shaman King foi registrada agora sob propriedade da editora Kodansha. Ou seja,
Shaman King deixou a Shueisha definitivamente, e pelo que eu vi, não teve nenhum motivo divulgado para a mudança de editora, mas pelo que eu percebi, a Kodansha parece extremamente interessada em usar bastante a obra do Takei, e talvez por um longo período. Junho de 2018 marcaria o 20º aniversário do mangá de Hiroyuki Takei. Na virada de 2017 para 2018, a Kodansha anunciou a celebração desse 20º aniversário com um site, anúncio de republicação do mangá como e-book e um anúncio de um novo arco do mangá. E ainda em 2018 tem o que? Adivinha? Novos mangás de Shaman King. Em junho, um spin-off centrado na personagem Tao Jun começou a ser lançado na Shonen Magazine Edge. E a curiosidade aqui é que a produção não é do Takei, e sim de outro mangaka, Jet Kusamura. O mangá terminou agorinha no começo de 2020. E o Takei ainda lançou um novo arco da obra intitulado Shaman King The Superstar, na Shonen Magazine Edge. Porém, no finalzinho de 2018, uma edição da revista noticiou que Shaman King The Superstar entraria em hiato por 3 meses. Tempo esse que ainda foi estendido mais tarde. Tudo isso para o Takei poder se focar em recuperar a sua saúde. Não se sabe exatamente do que, mas provavelmente por excesso de trabalho. Ele já sofreu com isso antes. Em dezembro de 2019, a Shonen Magazine Edge revelou que Shaman King The Superstar está chegando ao seu clímax. E, inclusive, ele ainda não acabou, continua em publicação até hoje. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Agora vamos chegar na parte de como eu previ o novo anime de Shaman King. Lembra que o mangá de Shaman King estava comemorando 20 anos de existência? Naturalmente, a Kodansha quis aproveitar o momento. Então Shaman King ganhou um grande evento, uma exposição itinerante que percorreria várias localidades do Japão no inverno de 2019. E foi com essa notícia que eu lembrei de outros mangás que ganharam eventos de aniversário e receberam animações em comemoração. Daí eu postei isso no Twitter. Confesso que eu não tinha grandes esperanças, mas fazia tempo que o Takei tinha anunciado que recusou o novo anime. Vai que ele tinha mudado de ideia. Era um evento muito grande afinal, que duraria meses. O ingresso até contaria com brindes. Aí na minha visão seria a última chance. Se não acontecesse nesse evento o anúncio de novo anime, não rolaria mais. Afinal já fazia quase 20 anos desde a última adaptação de anime e nada de anime novo. E antes de chegarmos a 2020, vamos voltar a falar do final abrupto que o mangá teve na versão original. No finalzinho de 2019 saiu um documentário sobre o Hiroyuki Takei e a sua relação com Shaman King. Ele tem completo no YouTube, aliás, e com legendas em português, e vou deixar o link aqui pra vocês. Esse documentário tem várias partes legais, por exemplo, como o fato de mostrar o estúdio do Takei e ele trabalhando ali ao vivo. Mas uma das partes mais relevantes é o fato dele confirmar finalmente qual foi o motivo de Shaman King ter acabado antes da hora. Ele confirmou as especulações de que Shaman King foi cortado por perda de popularidade. Isso inclusive foi um grande golpe na autoestima do autor. Ele reforça o quanto foi difícil lidar com a perda da popularidade e ele sentiu um misto de emoções, só conseguindo desenhar o final verdadeiro depois de se recuperar de tudo. Houve uma fala dele ali que me marcou bastante. Ele sente que Shaman King é uma série que de alguma forma é menosprezada e quer provar que ela é uma série apropriada e que merece o lugar em que está. Sim, a entrevista toda tem esse ar melancólico. Então estejam preparados. Mas agora finalmente chegamos em 2020. E já vem mais mangá spin-off por aí. Shaman King não para. A edição de abril da Shonen Magazine Edge anunciou que Jet Kusamura lançará o mangá Shaman King Marcos, que será centrado em outro personagem de Shaman King. E agora, finalmente, a notícia que aqueceu meu coração. Em 12 de junho, no Japão, o site oficial do mangá de Shaman King anunciou que a obra ganhará um anime para TV totalmente novo e que vai estrear em abril de 2021. 2021 nem chegou ainda e já tá melhor que 2020. O anime adaptará todos os 35 volumes da nova edição completa do mangá, que a Kodansha começará a publicar em volumes impressos a partir de 17 de junho. O site também anunciou que o anime anterior, de 2001 a 2002, será retransmitido no Japão por serviços de TV. E algo chama muita atenção no teaser lançado sobre o novo anime. A música que toca no fundo é a Oversoul, o tema de abertura do primeiro anime de 2001. Caso não lembrem, é interpretado pela Megumi Hayashibara. Eu falei que ela voltaria mais vezes no vídeo, não falei? Como eu disse anteriormente, o Takei declarou que ele só daria sinal verde para uma nova adaptação em anime de Shaman King se pudesse manter o elenco de voz original e as músicas também. E com o tema Oversoul tocando no teaser, seria talvez uma confirmação de que ele conseguiu o que queria? Parece que sim, mas não 100% confirmado ainda. Mas o que importa mesmo é a nova adaptação em anime e que ela deve ser mais fiel ao mangá. Mas afinal, falando da minha opinião pessoal, o que eu acho de Shaman King? Será que eu recomendo? Olha, eu já vou deixar claro que Shaman King é um mangá shonen de lutinha clássico. Ele não esconde isso e não vale a pena cobrar algo muito além disso. Porém, ele é um mangá shonen de luta que cumpre muito bem o seu papel de entretenimento e volta e meia tem partes que são acima da média na minha opinião. E um dos principais pontos acima da média são
são os personagens. Além de muito carismáticos, é muito bom ver que cada um deles tem seus próprios objetivos e eles vão agir baseados em realizá-los, mesmo que isso signifique trair ou entrar em conflito com os amigos. Diferente de histórias onde o grupo principal não tem vida própria e todos agem em prol do mesmo objetivo. Takei chegou a falar naquela mesma entrevista mediada pela editora francesa que citei antes, que um dos objetivos dele em Shaman King era reunir personagens que tinham valores diferentes. Isso abriu a minha cabeça de como lidar com diferentes personagens e isso me influenciou muito no meu mangá Teen Hunters. Então essa é a dica que fica para você, aspirante a mangaka. Dê objetivos diferentes para seus personagens e os faça agir de acordo com isso. Isso os deixa mais independentes e humanos. Uma coisa que me surpreendeu durante a minha pesquisa foi perceber o quanto Shaman King continua até hoje a todo vapor. Depois do mangá clássico, eu achava que ele não tinha mais tanta fama assim lá no Japão, que ele não tinha ficado tão marcado na cabeça das pessoas. Mas as publicações constantes e a exposição me fizeram ter uma visão diferente. A impressão que dá é que Shaman King pode não ser muito mainstream, mas ele conseguiu alcançar um certo público, que acabaram se tornando fãs fiéis e consomem tudo que é lançado a respeito da obra. E é apenas a minha impressão, mas talvez essa exposição e o novo anime seja uma tentativa de fazer Shaman King voltar ao mainstream e fazer sucesso com um grande público. Algo que me faz pensar mais que esse seria o objetivo da Kodansha é Takei ter citado que está pensando muito na próxima série dele, mas precisa terminar tudo que está pendente para se dedicar totalmente a ela. Não sei até que ponto todas essas publicações novas de Shaman King são por conta do apego do Takei à obra ou a Kodansha querendo explorar a obra ao máximo. E é isso, essas são todas as informações a respeito de Shaman King que eu consegui resumir aqui pra vocês. E obrigado por terem visto até aqui esse vídeo. Se puderem, deem uma olhada no portal Geekdama. Além deste, outros vídeos meus vão estar postados lá. Sem falar que tem muito conteúdo bacana e interessante sobre o mundo otaku, sério. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Isso com certeza vai me ajudar muito, sério. Me sigam nas redes sociais também. E se cuidem, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Falou!